Olá, começa agora o Em Dia com a Saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Um espaço para falarmos sobre saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas áreas da saúde. Hoje vamos falar sobre saúde dos rins. Acompanhe as entrevistas do nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. Você costuma ir ao médico para cuidar da saúde dos rins? Não, pois saiba que a maioria dos problemas renais se desenvolve de forma silenciosa. Por isso é tão importante realizar exames preventivos e levar uma vida com hábitos saudáveis. E para saber que hábitos são esses, eu converso agora com Flávio Barros, médico, nefrologista, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Maranhão. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite, Luciana. É um prazer falar com o público do programa para a gente conversar sobre saúde dos rins, um tema tão importante em saúde pública atualmente. Doutor, quando podemos dizer que estamos com os rins saudáveis? A gente consegue dizer que os rins estão saudáveis através de alguns exames básicos. Em especial, gostaria de citar 3 exames. O primeiro deles é um exame de creatinina no sangue, ou seja, um exame simples, barato, você consegue fazer em qualquer laboratório, através da coleta do exame de sangue, e através desse marcador sanguíneo a gente consegue avaliar a função dos rins, se os rins estão filtrando bem ou não, se estão, em última análise, funcionando bem. Um outro exame que pode nos ajudar bastante é o exame de urina, um exame de urina simples. E por vezes, um terceiro exame que pode ser importante é um exame de ultrassom, um exame de imagem para avaliar se há alguma alteração na estrutura renal. Mas de longe, o exame mais importante que eu quero frisar para os telespectadores é o exame de creatinina no sangue. E qual a função dos rins? Explica para a gente que é mais leigo, sabe que o rim filtra alguma coisa, mas não sabe tão bem os detalhes. Os rins, eles têm diversas funções, gente. Muitas das vezes a gente só lembra da questão da produção de urina, mas ele tem várias outras tarefas no nosso organismo. Eles ajudam a produzir as nossas células vermelhas, as hemácias, evitando assim a anemia através de uma produção de hormônio que é a eritropoetina, controlam a acidez do sangue, um controle ácido básico do nosso organismo, alguns eletrólitos, sódio, potássio, fósforo, participam da produção de vitamina D. Então, os rins, eles conseguem agir de diversas formas para conseguir equilibrar o nosso organismo. Não somente com a produção de urina, mas muitas outras coisas que são essenciais para manter a vida humana. Doutor, muitas vezes só lembramos dos rins quando algum problema aparece. Eu gostaria de perguntar para o senhor quais os principais problemas relacionados à saúde do rim. Com relação a doenças? Sim. Bem, o primeiro ponto é que as doenças renais costumam ser bastante silenciosas. E esse é um grande problema em saúde pública, porque as pessoas só vão ter alguns dos sintomas quando os rins funcionam cerca de 30%, 20% ou até mesmo 10% da sua função. As principais doenças que acometem os rins são de longe a pressão alta, o diabetes e a obesidade. Se a gente for em um salão de hemodiálise, por exemplo, a cada 100 pessoas que estão ali, cerca de 70 estão ali precisando desse tratamento por conta da pressão alta, do diabetes e da obesidade. Então, em última análise, a grande maioria das doenças renais são de causas evitáveis relacionadas a um estilo de vida que a gente vem tendo nas últimas décadas, levando a uma taxa de obesidade aqui no Brasil em mais de 50% da população. Isso é muito grave. As outras doenças, numa menor taxa, 20%, 30%, são doenças genéticas, doenças hereditárias, como os rins policísticos, algumas nefrites, medicações que podem prejudicar o uso dos rins, e aí eu destaco alguns anti-inflamatórios, contrastes em exames radiológicos. Então, todo esse somatório de situações pode prejudicar a saúde renal, mas o mais importante, sem dúvida, é a questão do estilo de vida. E falando em estilo de vida, quais os nossos piores hábitos que podem comprometer a saúde renal? Bem, a gente vem numa escalada de obesidade nas últimas décadas, especialmente da década de 70, 80 para cá, quando a gente passou a ter em nossa alimentação muita comida processada, industrializada, que
É como aquele slogan que a gente tem no biscoito, né? É impossível comer um só. Ou seja, a indústria alimentícia ela produz alimentos hiperpalatáveis para que a gente consiga comer bastante. Sim. E isso afeta, inclusive, nosso mecanismo de saciedade. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais excesso de peso. Veja uma situação interessante. Assista um filme da década de 70, um vídeo. Dificilmente você vai ver uma pessoa obesa na praia. Hoje é o contrário. Dificilmente você vai ver uma pessoa que está com a saúde em dia na praia. Isso muito por conta de uma alimentação rica em alimentos processados que faz com que a gente tenha cada vez mais obesidade no nosso dia a dia. Então, isso, em última análise, leva as pessoas a estarem com pressão alta, estarem obesas e, com isso, também a questão do diabetes. A gente tem cada vez mais diabéticos hoje em dia e isso muito vem também por conta dessa questão do estilo de vida. Então, em última análise, essa questão de alimentação, uma boa hidratação, que também faz parte, a gente deve comentar um pouquinho mais à frente, são essenciais para que a gente tenha uma saúde renal controlada. Então, falando sobre a questão da quantidade de água que se deve ingerir ao longo do dia, qual seria a ideal? Olha, a gente tem um dado numérico, que é até uma orientação da OMS, em torno de 35 ml por quilo de peso, que daria para uma pessoa de 70 quilos um pouco mais de 2 litros, próximo ali a 2,5 litros. Mas, muito mais do que um número isolado, é muito importante que a gente avalie aquela situação. A gente está aqui no calor do Maranhão ou a gente está lá no frio do Rio Grande do Sul? Se é uma pessoa que fica durante todo o dia no ar-condicionado, faz uma atividade física, corre maratona. Então, cada pessoa tem uma necessidade que, por vezes, é difícil a gente falar em números. Basicamente, o mais importante, isso eu oriento aos meus pacientes no consultório, é que avaliem o seu próprio estado de hidratação. Como é que está a cor dessa urina? Está uma urina escura, concentrada ou uma urina amarelo clara, que indica um grau de hidratação interessante? Ah, Flávio, eu estou constipado, minhas fezes estão ressecadas. Opa, vamos beber um pouco mais de água para que a gente consiga melhorar esse tipo de situação. Então, a gente tem um mecanismo de sede que é muito bem arquitetado no nosso corpo, né? Muito sábio. Então, uma pessoa jovem ela não vai morrer de sede. Um idoso, sim, ele tem um mecanismo de sede que pode estar prejudicado do ponto de vista fisiológico, e esse idoso a gente tem que lembrar, olha, vamos beber água que você não está bebendo água hoje, é outra situação. Na questão da nefrologia, da saúde dos rins, a gente tem algumas doenças que, sim, a água é tratamento. E aí entra em específico a questão das pedras nos rins, dos cálculos renais e rins policísticos, por exemplo, que é quando o rim vai sendo tomado por cistos renais. Então, em algumas situações, aí eu vou falar para o meu paciente, olha, você tem que urinar 3 a 4 litros por dia para que a gente consiga melhor preservar a função do teu rim a médio e longo prazo. Aí a gente vai dar um número. Mas na grande maioria das vezes, eu não cito isso de forma de orientação com um número específico. É muito comum nas redes sociais ter orientação para beber um chá antes do almoço, após o almoço, antes de dormir. Esse consumo de chás em excesso, ele pode prejudicar a saúde dos rins? Quando consumidos de forma saudável no dia a dia, a gente não vê problema nenhum. Inclusive, isso pode contar como um líquido de hidratação daquele paciente, assim como a água, assim como o suco e demais. Mas, claro, nada em excesso se torna positivo. Então, a gente tem que ter moderação em tudo que a gente faz, inclusive na ingestão dos chás. E quais os principais vilões para a saúde do rim? Olha, de longe, a pressão alta, o diabetes, a obesidade, as pessoas idosas são pessoas de risco também. Aquelas pessoas que têm algum histórico de doença renal na família, é muito importante ficar alerta. Uso de medicações que prejudicam os rins, e aí eu cito anti-inflamatório, alguns antibióticos, contrastes em exames radiológicos. Esse cenário todo vai somar em causar algum problema renal. E a alimentação também, quando ela é mais gordurosa, menos gordurosa, que tipo de alimentos também não contribuem para a saúde renal? Basicamente, em termos de alimentação, eu sempre costumo dizer para o meu paciente, gente, vamos fazer o simples, comida de verdade, o arroz, o feijão, as carnes, a salada, esse é o nosso dia a dia. Se você fugir da comida processada, você não vai ter grande preocupação com a obesidade, porque quando a gente come comida de verdade, o nosso mecanismo de saciedade fica intacto e muito provavelmente você não vai ter um ganho de peso excessivo. Isso muda quando você vai passar com frequência se alimentar com comidas processadas. A gente teve, o correto é você se alimentar 6, 7 vezes por dia. Isso não existe do ponto de vista científico. Você tem que comer, quando tiver fome. Então, a gente tinha, há 50 anos atrás, uma população que se alimentava 3 vezes por dia. Tomava café, almoçava e jantava. Seu pai ou seu avô deve ter esse hábito. E hoje a gente está levando lanchinho para todo lado. A gente tem uma oferta de alimentos em toda a conveniência da esquina. Então, esse acesso facilitado a alimentos que não são saudáveis
fazem com que nossa sociedade esteja nessa situação de saúde coletiva bem ruim. Com relação à questão das gorduras, é uma situação, eu diria, bem complexa, sabe? A gente tem diversos estudos mostrando que quando você tem uma alimentação com comida de verdade, e nisso está incluído as carnes vermelhas, que são alimentos muito fortes nutricionalmente, não há grande problema nesse tipo de situação. Agora, quando você está com toda a saúde desequilibrada e tem um aumento do colesterol, aí sim, você pode ter um risco cardiovascular aumentando. Menos tabelas, menos regras e mais observação do próprio corpo, né? Com certeza, a gente vai se conhecendo, você vai conhecendo o seu corpo e, de modo geral, para o rim, o mais simples funciona. Falamos de comida gordurosa, né, que remete a churrasco, a picanha, né, aquele churrasco no final de semana, que é muitas vezes acompanhado por bebida alcoólica. Existe um consumo seguro para a saúde dos rins ou toda bebida alcoólica já é prejudicial? Olha, a bebida alcoólica ela não lesa diretamente a função do rim. Quando você tem um etilista inveterado que bebe bastante e com frequência, essa bebida, esse hábito vai lesar primariamente o fígado, melhor dizendo, levando a uma perda das funções hepáticas, uma insuficiência hepática. E depois, em um segundo momento, por conta dessa perda de função do fígado, a gente poderia ter uma lesão renal. Mas não é um porre isolado, digamos assim, que vai prejudicar o rim de forma importante. O senhor falou sobre as doenças renais, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a situação do nosso país e do Maranhão em relação à quantidade de casos de doença renal crônica. Tem sido comum? Tem aumentado nos últimos anos? Ou as pessoas estão se preocupando mais com a saúde? Eu queria que o senhor trouxesse um painel da situação do nosso estado e do Brasil. A gente tem um crescimento no número de pessoas com doença renal crônica, em diálise, em transplante renal, que está se elevando uma taxa de cerca de 6% ao ano. Isso é muita coisa. Aqui no Brasil a gente tem cerca de 150 mil pessoas em programa de diálise, seja em hemodiálise, que é aquela diálise que faz na clínica, ou na diálise peritoneal, que é aquela que faz em casa, através de um catéter na barriga. A gente também tem a questão dos transplantes renais. Então, esse número tem se acelerado nos últimos anos. Inclusive, há uma grande campanha que é o Dia Mundial do Rim, que surgiu em 2006, quando os especialistas em nefrologia viram que a situação estava cada vez pior e a gente precisa fazer alguma coisa para divulgar essa doença e levar essa informação às pessoas. Então, desde 2006, anualmente no mês de março, há um tema a ser trabalhado e divulgado na mídia, com campanhas, para que a população consiga se prevenir. Isso aconteceu agora em março, aqui em São Luís tiveram várias ações nesse sentido, no Brasil e em todo o mundo, para tentar levar essa mensagem de conscientização às pessoas. Aqui no Maranhão, a gente teve uma grande oferta de serviços de 10 anos para cá. Antigamente, a gente só tinha serviços de nefrologia basicamente em São Luís, Imperatriz, Caxias, e agora, nos últimos 8, 10 anos, a gente está começando a ter uma interiorização dos serviços em várias cidades. Isso, claro, vem facilitando o acesso dessas pessoas que, por vezes, antes precisavam viajar 300, 400 ou até 500 quilômetros para fazer a sua sessão de diálise. O senhor falou sobre esse número considerável de casos de doenças renais crônicas no Brasil e também no nosso estado. Por que isso tem aumentado? É em decorrência de fatores genéticos ou os nossos maus hábitos é que têm contribuído para isso? Em sua maioria, as grandes causas são a pressão alta, o diabetes e a obesidade. E isso muito relacionado ao nosso estilo de vida que a gente vem plantando como sociedade nas últimas décadas. Ou seja, daria para evitar. Com certeza. Você pode até ter uma predisposição para ser diabético, como eu tenho na minha família. Se eu andar fora da linha, eu vou ser diabético, como eu já fui quase um pré-diabético, perdi 15 quilos com a mudança de estilo de vida. Então, você pode até ter uma predisposição para determinada doença, mas na grande maioria das vezes, se você andar na linha e tiver um estilo de vida saudável, você não vai fazer com que aquela predisposição, de fato, se torne alguma coisa ruim para a sua saúde. De maneira leiga, eu gostaria de perguntar para o senhor, nós ouvimos falar muito sobre as famosas pedras nos rins, né? E ela aparece já dando sinal que não é muito interessante, que é uma dor terrível. Mas por que elas são criadas? Se deve ao consumo excessivo de algum alimento, de sódio? Como é feita, como se forma essa pedra? Bem, então, primeiramente com relação à questão da dor, se você for aos livros de medicina, a dor da crise por pedra nos rins é uma das piores dores descritas em medicina e similar à dor de um parto normal na mulher. Diz até que é mais forte até, né? Então, de fato, é uma dor absurda, só quem teve tem uma dimensão do que se trata. E as causas são das mais variáveis. Claro que beber água, o estado de hidratação é muito importante,
Se você bebe pouca água, você pode ter uma predisposição maior para formar cálculos. Mas há muita coisa além disso, inclusive a questão do excesso de peso. Quanto mais excesso de peso você apresentar, maior o risco que você tenha alguma pedra no rim. Ou seja, o teu corpo, quando você está em situação de sobrepeso ou obesidade, ele apresenta uma inflamação generalizada no corpo e as coisas não funcionam bem. E quando as coisas não funcionam bem, uma das situações que podem acontecer são as pedras nos rins. Mas além disso, quando a gente tem um paciente com pedra no rim, a gente faz uma investigação do metabolismo daquela pessoa. A gente estuda o exame de sangue, a gente estuda o exame de urina de 24 horas, por vezes a gente estuda aquele cálculo que a pessoa expeliu e manda para o laboratório para tentar identificar de que aquele cálculo é formado. E com base nisso a gente traça estratégias terapêuticas para prevenir a formação de novos cálculos e, consequentemente, preservando assim a função renal. Então, beber água é a primeira mensagem, sem dúvida alguma, mas há muita coisa além disso e é muito importante que uma pessoa com cálculos renais de repetição procure um nefrologista para fazer essa avaliação mais detalhada. Toda doença renal ela é progressiva, começa de uma maneira mais simples, ela pode ir agravando até a necessidade de um transplante, de uso da diálise ou não necessariamente? Não necessariamente, a gente tem várias doenças renais agudas nas quais os rins se recuperam de forma muito interessante. Agora, quando você tem uma lesão renal que é permanente por conta do diabetes, da obesidade, anos e anos com aquela lesão, isso vai se tornando crônico e o rim, ele costumo dizer que é um excelente trabalhador. Se ele está ali com 40% da sua função, ele dá conta do recado se ele não está sentindo nada. Mas perceba, ele já está trabalhando ali de uma forma sobrecarregada. Com o passar dos anos, a gente tem um envelhecimento natural do nosso organismo também. Então eu costumo dizer que os rins também fazem aniversário e apagam velhinhas. Depois dos 40 anos de idade, a gente tem uma perda natural de cerca de 1% da função renal por ano. Isso é natural. Você não precisa chegar aos 80 anos com os rins funcionando 100%, assim como você não chega aos 80 com uma pele de 20 anos e com todos os cabelos que você tinha na juventude. Há um envelhecimento natural do corpo, mas é muito importante que, quando a gente tem algum grau de perda de função renal, o nefrologista esteja acompanhando esse caso, porque hoje a gente tem medicações que retardam essa evolução, essa aceleração da perda da função e, consequentemente, a gente consegue preservar esse rim por mais tempo, evitando assim a necessidade de diálise ou de transplante. Quando há necessidade de um transplante renal, muitas vezes não há doador. A família tem alguma resistência de doar os rins e outros órgãos também. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da doação, não só dos rins, mas de todos os outros órgãos que sejam possíveis de ser aproveitados. É um ato muito importante, um ato coletivo que a gente deve sempre comentar em nossa sociedade. A gente sabe que quando a gente perde um ente querido é um momento de muito difícil, de muita dor, mas a gente também tem que olhar ao próximo. E aqueles órgãos que ali estão no corpo podem trazer vida não só a outras pessoas, mas a diversas famílias também. Então, eu acho que a conversa nesse ponto é muito importante da equipe de saúde, da equipe de psicologia, para tentar conversar sobre essa situação com a devida calma e tentar fazer essa captação de órgãos, que é muito importante. Aqui no Maranhão a gente tem um sistema de captação que está amadurecendo ainda, a gente precisa captar mais órgãos, inclusive para que o nosso hospital universitário e outros hospitais consigam fazer os transplantes necessários para atender a nossa população. Então, a doação de órgãos é essencial, eu sou doador, inclusive de medula óssea, estou inscrito lá no Hemomar, já fui chamado uma vez do Rio de Janeiro e acabou que não deu certo, mas doar é necessário para a gente ter plantar isso enquanto saúde coletiva. E só para finalizar, muitas pessoas estão fazendo uso de suplementos para melhorar o desempenho na academia, no esporte. O consumo de suplementos também pode piorar a saúde dos rins? Olha, a gente tem diversos suplementos hoje em dia, alguns são seguros com relação à saúde renal, como a creatina, quando a gente usa em doses adequadas, a questão das suplementações com whey protein. A gente tem que ter algum cuidado naquelas pessoas que já têm algum grau de lesão renal por conta, não é que a proteína vá lesar o rim, mas o rim, quando ele funciona menos, ele por vezes não consegue metabolizar da forma adequada toda aquela proteína. É preciso beber mais água? Não, caso consuma esses suplementos? Não é isso que vai proteger o seu rim, né? Mas é de caso a caso, você vai avaliar o risco e benefício de cada suplemento. Vale a pena, não vale? É um paciente idoso, preciso usar a creatina com esse determinado fim para manter a massa magra dele, na atividade física.
Enfim, a gente tem que avaliar para decidir, vale ou não a pena. O rim, quanto menos medicamento, ele vai ficar melhor, em linhas gerais. A gente vai usar medicamentos quando esses medicamentos trouxerem algum benefício expressivo para a saúde dele. Muitas informações interessantes. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do programa, mas antes, gostaria de perguntar para o senhor se o senhor tem alguma outra informação, alguma sugestão para os nossos telespectadores. Gente, a saúde do rim é muito importante para o nosso corpo. Ele não só produz a urina, mas tem outras diversas funções. E queria deixar uma mensagem do exame básico para detectar a doença renal, que é o exame de creatinina no sangue. Se você tem pressão alta, diabetes, está acima do peso, é idoso, ou tem algum histórico de doença renal na família, converse com seu médico e nos próximos exames colete o exame de creatinina. Se houver alguma alteração, procure um nefrologista para lhe avaliar da melhor forma possível. Informações valiosas. Obrigada pela sua presença aqui no Em Dia com a Saúde. Eu conversei com o Dr. Flávio Barros. Mais uma vez, obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. E é isso, a informação é muito importante para a gente prevenir e tratar doenças, e no caso da doença renal crônica é essencial. Obrigada. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!